Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos dar início, no nosso estudo dos 7 pecados capitais. Então a primeira, que nós vamos ver dos pecados capitais é a soberba. E em Provérbios 16, versículo 5 diz assim: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Então, olha o que diz a palavra aqui. Aqui, gente, quando eu estava ali nesse estudo, quando eu iniciei ele no domingo, ali que o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Então, o primeiro pecado, que estava na lista lá, a soberba. Pode ser definida como orgulho excessivo, soberba, arrogância, É a tendência de se considerar melhor do que as outras pessoas. A soberba é o principal pecado ou a raiz de todos os pecados. Lembra que eu falei ontem que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Ele gera arrogância, ele gera ganância, ele gera avareza, ele gera todos. Se a gente for analisar aqui depois no decorrer desse estudo, você vai ver que tudo isso vai precedendo do amor errado. E ali diz mais: a soberba é o principal pecado ou a raiz de todos os pecados. É o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. Com certeza você conhece alguém assim. Ou você conhece, você convive com pessoas assim. Então a palavra ela diz aqui: abominável é o Senhor, é abominação. Deus abomina, Deus não se agrada. A soberba precede a queda, é o que diz a palavra. A soberba é o primeiro passo, é como eu li aqui, é o principal pecado. Por quê? Foi através da soberba, da arrogância, da falta de humildade que Satanás caiu, porque ele quis ser igual a Deus, se achou igual, semelhante ao Senhor. E a palavra diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E Satanás foi tão audacioso que ele quis colocar o trono dele pertinho do trono de Deus. Olha a audácia, Então, para você ver o que a soberba, a arrogância gera no coração de uma pessoa. Ela se acha superior, ela se acha autossuficiente. Sabe por que a soberba ela precede a queda da pessoa? Porque ela se acha autossuficiente. Eu não preciso de nada e nem de ninguém. É aquela pessoa que pisa em cima dos outros. É aquela pessoa que humilha os outros. É com atitudes, é com palavras, é com gestos. É aquela pessoa que se acha superior. E geralmente a pessoa soberba, é como eu li aqui, ela é extremamente vaidosa. E ela sempre vai tentar alimentar a vaidade dela. Ela sempre vai alimentar aquela vaidade. Ela sempre vai se achar, a poderosa, o poderoso. Opa, eu sou o seu fulano, eu sou a dona fulana. Soberba. Soberba. E aqui diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por que a palavra diz? Deus é justo. Deus não, a palavra diz que os humildes serão exaltados. Então toda aquela pessoa que é humilhada por um soberbo, por um arrogante, ela é humilhada, mas ela é exaltada pelo Senhor. Quantas vezes Jesus foi humilhado por pessoas que se achavam superiores, aqueles doutores da lei, diziam: mas quem é este? Porque eles se achavam os tais,
Tanto que Jesus cansou de chamar eles de hipócritas, que eles colocavam fardos pesados sobre os outros, sobre as viúvas, mas eles não cumpriam, porque eles se achavam superiores. Eles eram os seus fulanos, os doutores da lei. Eu ensino, eu sei. Só que eu sempre frisei muito e gravo muito a palavra que João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. É necessário que o nosso eu seja extinto, porque senão a arrogância e a soberba começam a brotar. Elas começam a brotar aqui. Porque a palavra diz que é do coração do homem que começa, que aqui é gerado todas as más intenções, tudo é gerado aqui. E tudo vai sendo gerado de acordo com o que nós vimos, com o que nós ouvimos. Nós deixamos descer aqui quando a gente fala. Tem pessoas que se acham mais espirituais. Ah, não, eu sou mais espiritual do que fulano. Não, eu sei mais que o meu marido. Só que cuidado, gente. Porque o esposo, mesmo sem ele ainda ser convertido, sem ele ter a noção, vamos dizer assim, do seu devido papel dentro da sua casa, dentro do seu lar de sacerdote, enquanto ele não estiver no posto dele, a mulher deve estar ali em oração, mas sendo submissa. Submissão significa sobre uma missão, não é capacho, é sobre a missão de auxiliar. Por que Deus disse: eu vou criar uma auxiliadora, e Deus tirou ela do lado, da costela, do ladinho, para andar do lado, não é para andar na frente nem atrás, é do lado, é para os dois tomarem decisões juntos, é para os dois orarem juntos. E enquanto o esposo ou a esposa ainda não é de Jesus, você não pode se achar o superior. Não, eu sei mais. Não. Nós precisamos ter a humildade de compreender o outro, de ensinar, de instruir, porque esta pessoa ela está sob uma missão junto com você. Submissão. Isso significa a palavra submissão. Não é que a esposa é o capacho, que o marido pisa em cima, diz o que quer e faz o que quer. Não. Submissão é estar sobre uma missão. A missão de auxiliar, a missão de criar os filhos, a missão de edificar um lar. Esta é a missão. De amar e respeitar um ao outro. Isso é mútuo. Então, as pessoas confundem muito as coisas quando deixam a soberba entrar no coração, a arrogância chegar no coração. Quando elas se acham melhores do que os outros. Não, mas eu sei até mais que o pastor. Misericórdia. A gente precisa entender que a gente sem Deus, a gente não é nada. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Não esqueça disso. João Batista disse: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E Jesus disse o quê? Sem mim nada podereis fazer. Nada, nada. O arrogante, gente, ele não vai a lugar nenhum. Aquela prepotência dele, logo ele quebra a cara. Logo aquela máscara cai. A pessoa soberba, arrogante, presa na vaidade dela. Aquele ego inflamado que tem que ser alimentado. Não, a fulana é a tal. Não, se não fosse a ciclana. Nossa, tem gente, né, que... O que diz a palavra? Que o que a mão direita der, que a esquerda não saiba. Então, se eu ajudar alguém, eu não tenho que colocar no outdoor. E eu acho, gente, que assim... Tem certas situações que quando as pessoas vão ajudar alguém, ela não tem que ficar tirando selfie. Ela está constrangendo o outro, ela está ali se ensoberbecendo, se achando. Eu estou ajudando. Não faz mais que a tua obrigação. Porque a palavra diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Que se eu quero ser abençoado, eu tenho que abençoar. Então, não é ir mostrar nas redes sociais que eu ajudei, que eu dei tal coisa, que eu auxiliei. Não. E isso, mostrar ali, gente, se promover em cima da dor do outro. Aqui no sul, quando aconteceu aquela enchente,
Quantas pessoas foram ajudar? Tem gente que a gente nem sabe que ajudou. Agora tem pessoas que foram lá, ajudaram a limpar uma casa, estavam lá com o rodinho na mão. Só que isso, diante dos olhos de Deus, gente, isso não é algo correto. E a palavra, ela diz aqui que por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, da misericórdia. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor se renovarem a cada manhã, nós já teríamos sido extintos, destruídos. Porque a gente faz tanta coisa que Deus abomina. Abominável é o Senhor. É abominação. A gente faz tanta coisa errada. A gente tem atitudes erradas, pensamentos errados, que só pela graça e misericórdia de Deus que a gente não é consumido. E aqui diz mais, gente, só por intermédio da misericórdia e da verdade, que é a palavra, gente, se faz expiação do nosso pecado. Quando a gente confessa, Senhor, eu sou arrogante, sou soberbo, eu tenho um ego inflado, eu preciso que os outros falem, ai, você é o tal, ai, se não fosse o fulano a me ajudar. Confesse isso. Coloque isso na luz, coloque isso aos pés da cruz, porque isso está te impedindo de dar passos e de ser abençoado. E aqui ele diz que, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno, gente. Quando uma pessoa se arrepende das más escolhas que fizeram, e consequentemente dos maus caminhos pelos quais andam, ou andaram, ela, mediante a pessoa e a obra de Jesus, o Filho de Deus, ele perdoa todos os pecados, ele prepara o convertido, e a rota da sua vida radicalmente alterada, da morte para a vida, para o reino da vida eterna. Então, quando nós, através da verdade, nós temos a expiação do nosso pecado. Quando nós colocamos diante de Deus o nosso pecado. Porque aquele que disser, não, irmã, eu não sou soberbo. Porque se a gente for olhar lá no fundinho, todo mundo tem uma raiz de soberba, de arrogância. E isso tem que ser extinto da nossa vida. Como eu falei para vocês, esse estudo, o Espírito Santo ministrou muito, mas muito mesmo ao meu coração. Em cada um deles, o Espírito Santo foi falando, foi ministrando. E eu fui dizendo, Jesus, misericórdia, Pai. E Deus foi falando comigo, o Espírito Santo foi ministrando e foi me trazendo à memória muitas coisas que acontecem no mundo, coisas que acontecem no nosso dia a dia. E a gente só tem que confessar a Deus, a gente precisa entregar certas coisas para o Senhor, que às vezes estão lá, que a gente acha que não tem e a gente tem. E ali diz mais, gente, que pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Quando a pessoa teme a Deus, quando ela teme a sua palavra, quando ela diz, Senhor, é verdade, Pai, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, eu sou arrogante, eu sou assim. Quando a gente quando a gente reconhece o nosso erro, o nosso pecado que ainda tem em nós, aí a gente coloca diante de Deus e diz, Senhor, me limpa, eu não quero mais isso na minha vida. Aí entra a metamorfose, entra a transformação, acontece a transformação quando eu reconheço, quando eu olho para dentro de mim e eu vejo que ainda tem coisas para mudar, porque nós precisamos mudar todos os dias. É a gente negar o pecado todos os dias, aceitar Jesus todos os dias, Eu aceito a Cristo todo dia, como diz aquele louvor, já morri para minha vida, hoje eu vivo a vida de Deus. Se Jesus verdadeiramente vive em nós, estas coisas aqui devem ser extintas da nossa vida, porque é abominável, Senhor,
E tudo aquilo que Deus rejeita, eu não posso aceitar. Tudo aquilo que Deus rejeita, eu não posso acolher. Eu não posso deixar brotar. Eu não posso deixar germinar. E eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. Se Cristo verdadeiramente vive em mim, tem coisas que têm que ser extintas da nossa vida. E muitas vezes o diabo não deixa a pessoa reconhecer o orgulho, a soberba, a arrogância dela. O diabo usa isso muitas vezes para que ela se proteja, cria uma casca em volta dela para que ninguém chegue nela, para que ela não fale, para que ela não confesse. Não, você não precisa. Não, você é perfeito. Não, você já aceitou Jesus, você já confessou todos os pecados. O diabo tenta enganar a pessoa. O diabo tenta convencer ela do contrário. Não, que ela já está limpinha. Ela está bonitinha. Não tem mais nada aqui para confessar, não tem mais nada aqui para entregar. E tem, gente, tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa entregar para o Senhor. Fardos que a gente carrega que não são nossos, que se tornam pesados dos nossos ombros, parece que estão assim. Por quê? Porque nós estamos abraçando coisas, levando coisas, bagagens que não são nossas. Pesa. O orgulho pesa. A soberba, a arrogância pesa. Então confesse para o Senhor. E a palavra diz aqui, gente, quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos desta pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Você já parou para refletir sobre esse versículo aqui? Que quando a pessoa, a atitude dela é agradável ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela. Por quê? Porque ela está agradando a Deus. Quando Salomão, ele fez o pedido para Deus, quando ele fez aquele holocausto, e Deus chegou diante dele e disse: o que você quer? Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para poder julgar as causas do teu povo, que é grandioso, Senhor. Olha o que Deus disse para ele: porque me pediste sabedoria. Você não me pediu riqueza, honra, glória, reinos, mulheres, enfim. Eu vou te acrescentar tudo isso que você não me pediu. E o teu reino vai ter paz. Durante todo o reinado de Salomão, Salomão teve paz. Salomão não levantou espada, Salomão não guerreou com ninguém, ao contrário do pai dele. Por quê? Porque quando a pessoa teme a Deus, até os inimigos dela têm paz com ela. Quando a pessoa teme ao Senhor, é fazer a vontade. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, não, é ter temor, ter amor, ter zelo, guardar a palavra. Por que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor? Esconde a palavra, confessa, diga: Senhor, me limpa, tira isso de mim, eu não quero mais nenhum resquício disso na minha vida, porque isso é abominação a ti. Isso nós não podemos aceitar na nossa vida. São coisas que nós precisamos rejeitar, expulsar da nossa vida, arrancar da nossa vida todo esse mal, essa raizinha que fica ali. Sabe, aqui no sul tem muito aquelas tiririca. Aquilo cresce por cima da grama que se alastra, aquilo ali é uma praga. Você arranca, quando você vê, ela tá ali. Ela sufoca a grama às vezes tá feia, mas ela tá lá, esbelta. Se ficar uma raizinha daquilo ali, gente, o inso brota. E é assim, com a arrogância, com a soberba. Se ficar uma raizinha ali, aquilo, ó, brota, enche. Então tem que arrancar toda a raiz, arrancar pela raiz, não pode deixar nenhum resquíciozinho. É igual quando um médico faz uma cirurgia para remoção de um tumor. Ele arranca todas as raízes para que ela não cresça mais. E assim é arrogância, soberba, orgulho na nossa vida. Tem que ser arrancado, todas as raízes malignas desse tumor tem que ser arrancado da nossa vida, tem que ser expulso da nossa vida.
tem que ser confesso diante do Senhor e dizer: Deus, me limpa. Eu não posso mais ser assim, eu não quero mais nenhum resquício disso na minha vida, Jesus. Me limpa, me limpa. E aqui, quando ele disse, né? Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. É pela vontade de Deus, não é pela nossa. Quando nós agradamos a Deus, quando a gente faz aquilo que é correto diante dele, diante dos olhos do Senhor, Ele nos livra. Ele combate os nossos inimigos, Ele nos dá paz. Os nossos inimigos, ficam quietinhos. Agora, quando a gente está vivendo na arrogância, misericórdia, é uma guerra todo dia, é uma luta todo dia. Aquela pessoa está sempre em guerra, ela está sempre achando, ela tem desconfiança, ela acha que o outro está falando dela, que o outro está invejando ela, que o outro isso, que o outro aquilo. Ela vive numa desconfiança, é uma pessoa que ela não tem paz nem com ela mesma. Ela vive sempre precisando alimentar isso. Ela não tem paz, é algo que é insaciável. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, que o Espírito Santo venha te trazer à memória. Se tem algo na tua vida que precisa ser confesso, como eu disse, a soberba é o principal pecado, ou a raiz de todos os pecados. Começou ali, lá no Éden. Então, peça para Deus tirar isso do teu coração. E se você é aquela pessoa extremamente vaidosa, aquele ego infladinho, murcha ele, extingue ele. Diga: Senhor, arranca essa praga dessa raiz daí, essa raiz maligna da minha vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Senhor, que elas sejam edificadas, que elas sejam engrandecidas, que elas olhem para dentro da sua alma, para dentro de si, e que elas confessem para o Senhor tudo aquilo que ainda está dentro da alma, dentro do coração, que elas confessem para o Senhor, Pai. Que o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que Ele traga à memória este pecado, Pai. Que essa raiz infernal seja arrancada, eliminada, queimada, destruída da vida de cada uma destas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Passe essa palavra para frente, mande para pessoas, aquela pessoa que o Espírito Santo moveu teu coração, mande para 2, 3 pessoas, né? Eu vou mandar para quem eu devo mandar. E o Espírito Santo vai te direcionar. E o nosso próximo estudo vai ser sobre a avareza. Então, que o Senhor te abençoe, que faça uma reflexão sobre esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha trazer à tua memória tudo aquilo que você precisa confessar e colocar diante do Senhor para que você viva em paz, para que as guerras interiores sejam cessadas, que você viva em paz com você, com as pessoas que estão ao teu redor, que você tenha paz em todo lugar e onde você for. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.